Olá, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Women Invest. Eu sou a Juliana Rosa, sou jornalista e tenho a alegria de estar nesse papo com Lena Valho. Lena está aqui ao meu lado. Prazer estar aqui com você, Lena. Oi, Ju, prazer meu. Eu sou Lena Valho, Maria Helena Valho, fundadora e CEO do Women Invest, um grupo para mulheres aprenderem a investir. A gente pode chamar de Ju e Lena, né? Sim, eu adoro que me chamem de Lena. Então, combinado. Então, olha, eu, Ju e Lena, vamos juntas ajudar você a mergulhar, decifrar esse universo, essa sopa de letrinha do universo dos investimentos para te ajudar a fazer as melhores escolhas para o seu dinheiro. E esse grupo Women Invest, a gente está aqui junta para falar sobre a importância de você ter criado um grupo que vem crescendo e tem uma importância grande. Conta pra gente, antes de mais nada, o que é o Women Invest. O Women Invest é um grupo formado por mulheres que não necessariamente trabalham no mercado financeiro, porque todo mundo tem que cuidar do seu dinheiro. Se você é médica, se você é dona de casa, se você é artista plástica, não importa, você tem um patrimônio e você tem que cuidar dele. E normalmente só se pensava que ou o homem ia fazer isso ou a mulher que trabalha no mercado financeiro. E a gente percebeu que outras mulheres, uma grande maioria, na verdade, também tinha interesse. E a gente cresceu na indicação, boca a boca, 5 anos e meio atrás, mais ou menos. E hoje a gente já tem mais de 4 mil mulheres. É bom demais ver aquelas mulheres todas cheias de acesso ao conhecimento, né? Eu que acompanho aí os debates. Me lembro quando eu comecei a ser jornalista de economia, 25 anos, a mulher normalmente, acho que hoje menos, né, Helena? Mas eu chegava em ambientes muito masculinos e acanhada ali com aquele universo, aqueles termos. Parecia que se você perguntasse alguma coisa, as pessoas iam olhar como se você estivesse fazendo uma pergunta que fosse básica, né? Existe hoje ainda um pouco essa timidez da mulher? Sim, existe porque, tipicamente, o mundo dos investimentos não é, ainda não é um mundo meio a meio de homem e mulher. Então, a mulher ainda tem esta insegurança. Eu sempre brinco, desde o primeiro encontro que a gente fez, quando a mulher ela vai fazer a pergunta, ela fala, posso fazer uma pergunta burra? E, na verdade, não tem. Se é um mundo do qual você não faz parte, desculpa. Se é um mundo do qual você não faz parte, obviamente que você tem perguntas para fazer. Então, se eu vou discutir alguma coisa sobre saúde, não é o meu mundo, eu tenho que perguntar. Se eu vou discutir, mesmo agora, quando a gente estava montando tudo aqui, vocês usam termos que eu não conheço, né, de filmagem, disso, aquilo. Então, não tem problema. Agora, o que a gente tem que entender é que a gente tem que aprender o básico, sim. A gente tem que aprender para cuidar bem do nosso dinheiro e para saber quem está ajudando a gente. E valorizar o conhecimento, né? Eu, ao longo da minha trajetória profissional, Lena, a coisa mais importante para mim sempre foi valorizar a educação, o conhecimento. Eu venho de uma família de educadores e meu jornalismo é muito focado em valorizar o conhecimento, né? Quem entende do assunto. Então, esse encontro com você é muito rico porque você tem toda uma trajetória profissional nessa área de investimentos. Conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória, como é que você sempre esteve nesse mundo de investimentos? Eu desde que eu terminei a faculdade, até antes, eu já trabalhava em banco, fazia estágio em banco, mas antes eu tenho uma parte muito importante do Women Invest, que é a ajuda que as instituições financeiras, que o mercado financeiro dá para a gente. Então, o que eu acabo fazendo é uma ponte ou uma tradução. Tá? Então, eu acho que pela minha trajetória, toda a minha vida profissional foi no mundo financeiro, aqui no Brasil, fora do Brasil, mas é muito importante que a gente leva para as nossas mulheres conversa com grandes nomes do mercado financeiro. Isso é muito legal. Então, eu desde sempre, eu sou formada em administração pela GV, logo que eu me formei, eu fui trabalhar fora em banco, numa época que o Brasil estava em moratória, peguei moratória de pagamento de juros ainda quando eu estava lá fora, então aprendi muito e fui seguindo, já trabalhei com fundos de investimentos, sempre nessa parte que eu brinco de conhecimento dos produtos, como se eu fosse aprender muito sobre os ingredientes de um jantar. Mas a gente sabe que não,
quando você vai fazer um jantar, tem muito mais coisa envolvida do que o ingrediente, mas tem o fornecedor do ingrediente, como é que você vai fazer, entrada, prato principal, sobremesa. Então, tudo isso a gente pode olhar para o mundo dos investimentos dessa forma. E passei são 40 anos quase e tinha disso. A participação das mulheres, você sentiu que foi crescendo? Claro, mas eu acho que ainda principalmente de mulher mais velha, ainda é pequena. A gente ainda sempre acaba com poucos nomes e a gente vê, e eu acho que isso não é só no mundo financeiro, mas acho que mais no nosso mundo, as mulheres irem abrindo mão da carreira ao longo da sua vida, né? Daí a hora que eu sempre falo dessa coisa de você ter que escolher entre carreira e maternidade. Então, é como se as mulheres ao longo da jornada fossem saindo do barco e optando por ir para outros momentos. Então, ainda tem muito mais homem, mas eu acho que já está, graças à participação de vários grupos que fazem isso, do incentivo, de conversar com as instituições financeiras sobre o papel da mulher lá dentro, eu acho que isso está melhorando. E é legal quando a gente levanta a mãozinha e é uma mulher na nossa frente, a gente fica mais à vontade. E no Women Invest é muito legal, porque eu sinto isso, que você reúne mulheres que têm o conhecimento, né, de várias áreas e faz essa ponte onde as mulheres se sentem à vontade. Ali existe esse sentimento um pouco de estou mais à vontade porque somos várias, né? Não sou só eu que vou levantar a mãozinha. Não. E isso é normal, né? Você tem outras mulheres que também ajudam a gente a se empoderar, né? Isso é uma coisa que desde o primeiro encontro do Women Invest foi assim, a nossa plateia é sempre só de mulheres. Agora no congresso, claro, é um congresso bem grande, a gente tem mais de 90% dos participantes são mulheres, mas nos nossos encontros menores, na formação do Women Invest, a gente sempre buscou criar um ambiente de conforto para essa mulher. Por isso que é sempre só a mulher. Então, não só... Eu sempre falo, né? A mulher vai junto ao banheiro, né? Então, assim, a gente precisa dessa rede de apoio, onde você não se sente burra, onde você fala, eu simplesmente não conheço. Você não conhecer alguma coisa, não é porque você é burra, é porque você não conhece, porque é na sua área. Mas você começa a olhar que você tem que aprender sobre isso. Então, a gente, desde o primeiro momento, buscou criar este ambiente de conforto, onde uma ajuda a outra, onde a gente tem também, são mulheres que querem aprender sobre investimentos, que acabam passando por experiências parecidas. Uma coisa muito interessante, como a gente acabou crescendo por indicação, 3/4 das nossas mulheres têm mais de 45 anos de idade, que é um momento onde você começa a entender, a rediscutir. Tem gente que fala a palavra reinventar, eu não gosto, eu prefiro falar me redescobrir. Eu não acho que você, com 45, 50 anos, você se reinventa. Não, você olha para trás e vê quais são as suas qualidades, e você se conhece mais. Uhum. Ao se conhecer mais, você vai planejar os seus próximos 45 anos. Só que para isso você precisa de dinheiro. Você precisa estar com as finanças em ordem. Eu me senti aliviada quando você me falou isso. Eu falei, nossa, eu tô com 47. Tô bem, né, gente? Eu gosto de falar a minha idade, porque o pessoal fala, nossa, 47? Mas eu falei, nossa, eu preciso, né, olhar para isso mais a sério, porque daqui a pouco eu vou estar me aposentando e eu quero estar bem, quero ter esse conforto. Então, acho que bate, né, aos 40 e poucos anos, esse sentimento de preciso realmente olhar para a questão do investimento, do planejamento com atenção. E o bacana é que você sabe que quando a gente fala de economia, uma coisa muito importante, os estudiosos têm falado muito sobre isso, as novas pesquisas, a importância da produtividade hoje do brasileiro, do nosso crescimento, né, da onde que está o gargalo e o potencial de crescimento da economia, essa questão da sua autoestima, da onde você veio. Então, o fortalecimento emocional, ele hoje é encarado como parte fundamental da gente ter pessoas que estão empoderadas, que estão capacitadas e criar, Lena, acho que esse sentimento
é muito importante, porque você vem também de um grupo onde você se alia a homens também que estão ajudando nesse momento a fortalecer essa mulher que tem. Eu acho que esse gap, dá para a gente falar isso, né? Quando a gente pensa aí em perfil, em produtividade e tal, a mulher, ela vem de um lugar onde, sem dúvida, a gente precisa ter um fortalecimento maior desses aspectos emocionais que a gente está inserida numa sociedade, infelizmente, machista ainda, o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, você traz homens para fortalecer, né? Você não está sozinha aí nesse Claro, grupo, né? porque o que acontece é o seguinte, a gente não tem que brigar com os homens, a gente tem que aproveitar as qualidades de todo mundo e também ensinar o homem a enxergar a mulher, né? Então, ensinar o homem, ensinar as instituições financeiras, que a gente é um grupo que tem preocupações, necessidades distintas das dos homens. Sim. Então, eu tenho um sócio, né? Desde o comecinho eu brinco que ele é um dos homens que mais conhece sobre mulher investidora, porque o contato que ele tem com essas 4.000 mulheres é muito bacana. Então a gente traz essa visão de mercado financeiro, mas principalmente a gente traz a visão da mulher que tem dúvidas. Então a gente fala da sopa de letrinhas. Então existem perguntas, Ju, que são assim super recorrentes. O tempo todo quanto que eu tenho que ter investido para ter uma renda, ter uma despesa mensal de X. A gente vê que isto acontece com todas as mulheres. E então é um fortalecimento, é uma segurança para essas mulheres muito importante. Então eu volto a falar, o nosso grupo Women Invest é para mulheres que começam a falar, puxa, eu tenho essa mesma sensação, você não está sozinha. Você não entender sobre investimentos não é uma deficiência sua. É uma característica que muitas mulheres acabam encontrando. E para a gente conseguir falar com essas mulheres, não basta as mulheres saberem falar com essas mulheres. A gente tem que falar com todo mundo, né? Então, é mais ou menos essa linha do Women Invest. E vocês fazem muitos encontros. Uhum. E normalmente são temáticos? Como que funciona essa escolha de temas? Desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que a gente começou com o Women Invest, é o seguinte, a gente fez uma relação de temas. Você tem que entender sobre conhecimentos, conceitos básicos, órgãos reguladores, isso é super importante. Você Sim. fala de mercado financeiro, a gente fala de fraude, a gente fala, então, para quem que eu posso pedir socorro? Você sabe que na medicina tem o CRM, e no mercado financeiro, quem que está olhando isso? Quem faz o quê? Isso também é muito importante. Onde que eu tenho meu dinheiro? Quem vai me atender? Todas essas necessidades básicas. Só que é tudo muito longo, são temas bastante, não complexos necessariamente, mas extensos. Então a gente faz as conversas sobre isso. Quero falar sobre renda fixa, quero falar sobre fundo imobiliário. Vamos pegar lá uma empresa que seja especialista em fundo imobiliário para falar com a gente. Talvez um pouco de tradução, é sempre legal, eu tento fazer essa tradução, claro. Ainda mais que eu chamo das minhas mulheres, tá? Então, quanto mais o tempo passa, mais eu entendo as preocupações das minhas mulheres. Então, eu tento traduzir isso, mas o Women Invest busca falar mais profundamente sobre temas de dúvidas das mulheres que estão cuidando do seu investimento. O que é um assessor? O que é um consultor? Meu dinheiro está no banco tal ou meu dinheiro está investido no fundo tal? São coisas muito importantes que a gente fala. E a Marilena fala uma coisa importante, que tem coisas na vida que a gente não pode delegar. Filho, o que mais? Investimento, saúde, faz parte desse Lógico, grupo? É fundamental. É isso que você falou. A gente pode até fingir que isso não é uma responsabilidade nossa. Tá? Você vai fazer ginástica. Ginástica é óbvio, apesar de ter um montão de máquina aí que supostamente faz ginástica passiva para você. Eu vi outro dia uma pessoa deitada no Pilates, a pessoa só puxava e então, pra lá e pra cá. A gente então, minha mãe que me perdoe, mas ela também. Ela fala que ela faz ginástica, né, mais ou menos, da fisioterapeuta que faz a ginástica com ela. Mas isso é mais óbvio que você tem que tomar uma atitude.
dinheiro, cuidar do seu patrimônio, você pode achar que você está delegando para alguém. Mas quem vai sofrer as consequências disso é você, é o seu dinheiro. Então, até a tomada de decisão de delegar envolve o conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, não dá para fugir disso. Não dá, nada é eterno, tá? Então, muitas vezes a gente opta por estar sozinha ou não opta e acaba ficando sozinha. Tudo isso é muito importante. E só entendendo o que acontece com o seu dinheiro, você consegue planejar o seu futuro. Lembrando que a gente vai viver bastante, né? As mulheres não vão morrer nunca mais, que eu ouvi outro dia. Sabia? Não vão morrer nunca mais? Nunca não mais. Vamos morrer nunca mais? Nunca mais. Por enquanto, a gente morre bem depois dos homens. Exato. Já é alguma coisa. Já é muita coisa. Já é, né? Acho que são 7 anos ou qualquer coisa assim. Sim. E a gente está ganhando mais dinheiro. Quer dizer, tem todo um movimento aí que traz as mulheres em cargos cada vez mais de liderança nas empresas, e daí eu não estou falando necessariamente de mercado financeiro, mas em todos esses cargos, né? Seja uma multinacional, empresa de marketing, enfim, a gente tem destaque, até regente de orquestra, tem Então, isso faz com que a gente ganhe mais dinheiro. O que você vai ver? Você vai devolver o poder para o homem? Olha, eu ganhei dinheiro, só que toma aí, você cuida desse dinheiro porque você toma a decisão. Não é assim. Claro. Porque o dinheiro, ele te permite tomar decisão. Eu quero viajar, eu vou viajar, eu tenho dinheiro, eu vou avaliar as consequências. Eu quero viver de maneira A, B ou C. Se eu sou dona do dinheiro, eu vou poder tomar essa decisão. E ouvindo você falar, isso eu acho que é muito poderoso. Adquirir esse conhecimento é você ter acesso a essa independência. E eu valorizo muito isso que o Women Invest faz de verdade, que é você poder ter acesso ao conhecimento. Isso é cidadania, isso é fortalecer a democracia. Então isso é ajudar a gente, enquanto sociedade, a fazer escolhas melhores para o país, mas fazer escolhas melhores para a nossa vida. E quando a gente pensa em fazer escolhas melhores para a nossa vida, Lena, eu queria aproveitar esse episódio para você falar um pouquinho com você que está aqui acompanhando a gente, coisas básicas, assim, como é que as mulheres normalmente chegam no grupo, assim, quais são as dores principais e as dicas principais para quem está chegando? Vamos lá, a gente, além de aprender o básico, tenha interesse. Eu vejo muita gente que fala, isso é chato, ou meu marido não me conta nada. Às vezes o marido não conta nada porque não é uma conversa que interessa para a mulher também. Uhum. Aprenda, saiba o que você tem, entenda isso é para o seu bem, é para o bem dos seus filhos, é para o bem da sua família. Porque se de repente a sua vida muda, e a gente sabe que a vida muda, acontece alguma coisa inesperada, começar do zero te custa muito dinheiro. Então, entenda. E assim, é que nem quando você está endividada. Não adianta você fechar o olho e falar assim, eu não sei quanto que eu estou pagando de juros, então eu não quero saber. Isso só te enfia mais no buraco. Então, enxergue o que você tem de patrimônio. Veja e cuide bem disso. Isso é bom para todo mundo. Mas eu acho que perguntar, participar, divida isso também com seus filhos. Fale sobre isso. Não é errado falar sobre dinheiro. Não é feio falar sobre dinheiro, mas principalmente não é feio você não saber, mas você tem que aprender. Você tem que ir lá. Educação, a gente sabe, para qualquer ponto da vida, ela faz sentido. Então, aprenda isso. Você falou de falar em casa, falar com os filhos. Você conversa com o Rafa desde que ele é pequenininho, porque parece que ele nasceu investindo, né? Desde sempre. Desde sempre. Eu vou contar um episódio aqui engraçado. A gente estava viajando e ele chegou no hotel chorando. Ele estava com o pai dele, ele chegou no hotel chorando. Por quê? Porque ele pegou em dinheiro.
porque dinheiro, papel, moeda era sujo. Então ele tava chorando. Falei, de jeito nenhum. Sem brincadeira. Peguei o dinheiro, esfreguei na mão dele e falei assim, dinheiro não é errado, dinheiro não é sujo, a gente tem que entender o que é e você não vai chorar porque você não quer pegar no dinheiro. Ele devia ter 4, 5 anos de idade. Mas assim, lição do Rafa. Não, mas é verdade, porque você tem que respeitar o dinheiro. Ele te dá acesso a um montão de coisa. Então você tem que saber fazer contas, tem que saber fazer um montão de coisa. O Rafa, na verdade, hoje ele tem o Zé Invest, então ele é muito envolvido com isso, mas ele acompanhou muito, sim, toda essa coisa E eu tenho essa formação. Outra coisa que eu sempre conto, que eu tinha uma avó que tinha uma empresa de ônibus. Então, era muito interessante. Demais. Ela recebia isso, a gente está falando de 50 Sim, anos as atrás. Realmente eram donas de casa. No interior. Ela ficou viúva, ficou com essa empresa, mas o interessante é que era tudo pago em dinheiro. Então, ela pegava os netos, tinha uma mesa onde todo final de dia a gente chamava de acertar a linha. Você pegava todas as notas diferentes e os tickets das passagens e tinha que organizar e ela punha no papel. Então a gente aprendia até juntar. Se a nota de 5 são 20 notas, se a nota de 1 são 10 notas. Então eu sempre tive também essa proximidade com o dinheiro e essa responsabilidade. Você falou do Rafa, né? Eu lembrei de um episódio, tem um Gabriel, que já está com 19, o Rafa é um pouquinho mais velho, né? E eu lembro de 2 episódios engraçados. Você vê que mães poderosas, mulheres que correm atrás do seu dinheiro, vão criando filhos, homens, que já têm uma outra mentalidade, né? E isso é muito legal. Olha o nosso papel também, né? De fazer com que os homens cresçam olhando as mulheres Exatamente. de uma maneira respeitosa e admirando o que a gente faz, né? Um episódio que eu me lembro que o Gabriel, uma vez, tinha uns 9 anos, e ele fez uma parceria com um vizinho do prédio que nem era amigo dele. Eu falei, por que você fez uma parceria com esse menino? Ele não é muito legal, né? Não era muito legal com ele, não era muito amigo. E ele falou assim, mas eu não preciso ser amigo dele para fazer um bom negócio. Ele tem milhares de seguidores no YouTube, eu tô começando meu canal agora. Eu fiquei assim, gente, que mentalidade empreendedora. Pragmatismo. Pragmatismo, achei demais, assim, meu filho responder isso. E porque eu construí, né, essa força ao longo da vida, né, era isso, desculpa por perguntar, né. Então, ele já nasce num ambiente onde aquilo é normal, né? E uma coisa que, sem falar de filho, você falou desculpa por perguntar, a gente tem que lembrar que a gente tem que entender os termos, não importa em que mundo. Se eu converso, eu ouvi outro dia alguém falando que o mercado financeiro fala-se muito em inglês, são jargões. Toda área tem os seus jargões. Isso não é característica do mercado financeiro, não é para excluir ninguém. É simplesmente uma característica de um grupo que pensa parecido, que lida com as mesmas coisas. Então, por isso que parece que é difícil, mas a gente aprendendo sobre isso faz diferença. É verdade. E o outro, só para completar, vamos lá, que eu falei que eram duas histórias, uma ia ter a estreia de um filme de super-heroínas, só mulheres, de uma desses quadrinhos. E eu falei, cheguei em casa e falei, olha que legal, vai ter um filme só com mulheres super-heroínas. E aí ele falou, precisa? Então, muito legal, assim, tipo, pra gente precisa, porque a gente veio de uma geração onde é preciso fortalecer o papel da mulher, mas a esperança dessa nova geração, inclusive de homens, filhos dessas mulheres, que já nascem não vendo diferença, né? E pra gente finalizar, eu quero antes pedir a sua participação, porque as suas perguntas são fundamentais para que a gente possa trazer as pautas que interessam para você. Então, manda aí sua mensagem, que a gente vai, a partir das dúvidas comuns que as mulheres que estão aqui com a gente estão aqui acompanhando e tem, para que a gente possa, de fato, traduzir essa sopa de letrinhas, esse universo dos investimentos para você. E aí eu vou aproveitar a Lena e sempre no final vou fazer uma pergunta que certamente ela ouve sempre, me dá uma dica de investimento? Então, momento Women Invest, qual a sua dica de investimento? A minha dica de investimento é olhar para a renda fixa hoje, que paga um montão. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio de risco e retorno, e hoje a gente está num país onde paga taxas de juros altíssimas. Então, vamos olhar para isso, sempre também com o olhar na inflação, porque é assim que a gente cuida do dinheiro. Tá aí, gente. Bom demais estar aqui com você. Obrigada pela presença. Lena, que bom que essa parceria seja longa.
Muito bem. Obrigada, Ju.